Bom dia, louvado seja Deus, feliz 2025, não é? Tenhamos um ano muito bom, na presença de Deus, cheio de desafios, mas um ano em que a companhia dEle, de fato, nos ajudará em tudo. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, muito bom ver a igreja já cheia, né? Essa semana passada, o pastor enviou a mim, ao conselho também, evidentemente, os números, né, de crescimento da igreja. É muito bom ver a igreja crescendo, a igreja sadia, a igreja andando bem. É uma igreja que tem velhos, tem jovens, tem crianças. É uma igreja que faz a gente viver de fato o que é a igreja, né? Essa diversidade de tipos de pessoas, e que tem ano a ano crescido em arrecadação, crescido em número de pessoas. Isso é fruto da graça divina e do trabalho de cada um dos irmãos. Então, parabéns por fazer parte dessa igreja, que 25, né? Eu estou em 26 na minha cabeça, já que 25 seja um ano ainda melhor, de mais crescimento. Nós estamos em período de reforma, à frente ali você vê alguns andaimes, reforma da fachada da igreja e outros espaços que estão sendo melhor adaptados às necessidades dos departamentos. Eu sei que a SAF tem uma sala agora quase pronta, muito linda. Então, que assim seja, que esse ano nós desfrutemos de muitas bênçãos. Agora sim, 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto, obrigado pela palavra do Senhor. Fala conosco agora a mensagem que o Senhor mesmo tem aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Livro de 1 Reis, 2 Reis, são livros que tratam essencialmente dos reinados, né? Desde o auge da monarquia de Israel até a sua decadência, os primeiros reis, Saul, Davi, Salomão, Roboão, até, como eu disse, a decadência com Joaquim. São livros muito interessantes para entender o comportamento do povo de Deus, comportamento por vezes rebelde, clamam, pedem um rei, às vezes não estão satisfeitos com esse. E os próprios reis, né, a forma como os reis se comportam, falam muito a respeito do coração do homem. Mas é um livro também, são livros que trazem alguns profetas, a história de alguns profetas importantes, Samuel, profeta, juiz, mas também Eliseu, Elias e Eliseu, dois importantes profetas que conduziram o povo, que foram voz de Deus ao povo durante um bom tempo. Aqui especificamente nós vemos a história de Elias. Esses profetas, eles tinham discípulos, não é? Escola dos profetas, os primeiros seminários. Samuel, por exemplo, tinha os seus discípulos, a sua escola, o seu seminário. Quando Davi procura Samuel, desesperado, fugindo de Saul, ele encontra Samuel junto com 100 outros profetas, ensinando-os. Quando, por exemplo, o próprio Eliseu está à margem do Jordão, ali ele se encontrava com outros 50 profetas, que aprendiam de uma forma muito eficaz, porque não só aprendiam na teoria, mas também na prática, tendo em vista que ouviam o que era necessário, mas andavam com eles. Então era como se Eliseu dissesse: olha, é assim que se faz, mas agora venha comigo que eu vou lhe mostrar um pouco na prática como é que isso se dá. Nesse sentido eu lembro das palavras de Felipe a Jesus, quando pergunta a Jesus: Jesus, onde é que o Senhor assiste? Onde é que o Senhor mora? Então Jesus responde: quer saber um pouco mais sobre mim? Quer ter um pouco mais de intimidade? Então vem e vê.
vou mostrar para vocês o que eu faço, onde eu moro. Então, essa é uma forma muito, muito eficaz de aprender. Aqui o texto já traz uma lição para nós, que desejamos conhecer mais o Senhor. É importante que nós leiamos as Sagradas Escrituras, que nós nos dediquemos a conhecer mais Jesus, mas também que andemos com pessoas que mostram na prática, que caminhemos, que convivamos com pessoas que na prática vivem a palavra, porque nós aprenderemos mais. Caminhar com os nossos discipuladores é muito importante. Não sei se você tem um desses, né? Ou se você entende que sozinho você se basta. Quero lhe dizer, se assim é o seu pensamento, que é impossível viver só. A palavra de Deus nos traz esse conceito de comunhão, de igreja, precisamos uns dos outros, aprender com os erros, aprender com os acertos, mas nos deixar abençoar e ser bênção à vida daqueles que conosco estão. Bom, e nessa escola, então, aqui era um exemplo disso. Eliseu era discípulo, era da escola de Elias. Eliseu, inclusive, era bastante dependente de Elias. Eles andavam muito próximos. Quando Elias morre, Eliseu, um pouco preocupado, pede ao Senhor, pede ao próprio Elias: olha, eu quero uma porção dobrada da sua unção. E ele de fato recebe. A título de curiosidade, Eliseu fez quase que o dobro de milagres do próprio profeta Elias. Ele é um grande profeta, ele é um homem que nos ensina muito. E nesse momento ele estava então com os seus discípulos, e os seus discípulos olham para Eliseu e trazem uma necessidade básica. Eles chegam a Eliseu e dizem: Eliseu, nós temos um problema. O lugar em que nós estamos é pequeno demais para nós dois. O lugar que nós estamos é pequeno. A casa onde nós nos reunimos é pequena. Nós precisamos de um lugar maior. É um pedido justo, é um pedido justo. É um pedido justo e ao mesmo tempo é um pedido que nos mostra a naturalidade da vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas tinham necessidades muito semelhantes às nossas. Não eram super-heróis, não viviam num contexto de milagres a todo instante. Eram pessoas que olhavam ao seu redor e enxergavam necessidades como nós enxergamos. Olha, talvez essa casa está ficando pequena. Nós precisamos de um lugar maior, a nossa igreja precisa de alguma coisa, a nossa vida precisa de uma melhoria. E eles então procuram o profeta e trazem essa necessidade. Eu quero aprender um pouco sobre isso, a partir desse texto, falando a respeito do ano 2025, da sua vida, da minha vida, dos nossos desafios, nessa conversa entre os profetas e Elias e Eliseu, e o que Deus faz por meio desse profeta, e a atitude do povo também, podemos aprender com eles. Bom, em primeiro lugar, eles nos mostram aqui que não podemos ignorar as nossas necessidades. Eles nos mostram que a vida é feita de desafios diários, comuns a todos nós, e que nós precisamos querer crescer. Nós precisamos avançar. Essa necessidade, como eu falei, era básica, e ela nos traz algo aqui interessante também, porque querer crescer, querer melhorar, querer avançar, não é um erro. Sofrer demais não é certo. Viver a vida inteira repleto de necessidades, e essas necessidades não são supridas, alguma coisa tem de errado. Há uma mentira sorrateira que permeia a mente dos crentes, que é de que quanto mais eu sofro, mais aprovado eu sou, de que as necessidades me trazem para mais perto do Senhor. O Senhor pode usar o contexto que Ele quiser. As necessidades, sim, podem acabar te levando para buscar ao Senhor, mas isso não é regra e não pode ser uma constante na sua vida. Se a vida inteira você passa padecendo, sofrendo, tem alguma coisa errada. Jesus não te fez para mendigar o pão. Então, dentro desse contexto, eu preciso entender que querer avançar, querer um lugar melhor, querer uma vida melhor, querer ampliar as fronteiras, é o que Deus espera de mim e de você. Você precisa olhar para a sua família e entender quais são as necessidades da sua família. O que é que precisa ser feito para que você viva melhor? O que é que precisa ser feito para que a igreja viva melhor?
Os discípulos, então, diante das necessidades, da necessidade que se avizinhava, eles foram procurar o profeta, eles entendiam que aquilo era natural, como por exemplo, Jabes, a oração de Jabes, todos nós já ouvimos falar um dia. Jabes faz uma oração ao Senhor, justa, uma oração que serve de incentivo a mim e a você. O que Jabes diz ao Senhor? Senhor, alarga, o quê? As minhas fronteiras, alarga as minhas terras. Jabes, pouco se sabe sobre ele, no livro de 1 Crônicas ele aparece fazendo uma oração, ele diz assim: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo. Essa é uma oração justa. Eu não sei do que você está precisando, mas é preciso que você entenda quais são as suas necessidades. Ontem, é aquele princípio básico, ninguém melhora, ninguém avança, se primeiro não se conhecer, não entender de fato o que é preciso ser feito. Eu venço o inimigo quando eu o conheço, eu consigo um pouco mais quando eu olho para mim e enxergo de fato o que é que eu preciso. Bom, ontem conversava um pouco com a Amanda e ela me fez uma pergunta fácil de ser feita e difícil de ser respondida. Ela disse assim: eu estava ouvindo um podcast, não sei o que era, mas eu refleti, ela comentando, eu refleti sobre os meus propósitos para esse ano. Qual é o meu propósito para 2025? E ela então me fez essa pergunta: qual é o meu propósito para 25? Em outras palavras, em que eu quero avançar nesse ano? O que eu quero conquistar esse ano? Em que eu vou ser melhor este ano? Qual é o meu propósito para 2025? Eu lhe faço essa pergunta. Qual é o seu propósito para 2025? Esses discípulos olham para Eliseu e dizem: olha, esse lugar está pequeno demais, o nosso propósito aqui é que essa casa seja maior. Talvez o seu propósito para esse ano é que o seu corpo seja melhor. Propósito difícil, né? Quero um corpo melhor, que me amarre menos esse ano. Esse corpo está muito pesado para mim. Talvez um casamento melhor, talvez um emprego melhor, talvez uma casa maior, talvez, não sei. Mas isso precisa estar bem firmado à sua mente. O que é que você quer diante de Deus? O que você quer para a sua vida esse ano? Você quer continuar sofrendo, morando nesse lugar pequeno? E eu falo aqui metaforicamente, vivendo as mesmas necessidades de anos atrás? Ou você quer avançar? Ou você quer progredir? Ou você quer ampliar? Ou você quer fazer como Jabes: Senhor, aumenta as minhas terras? Mas isso precisa estar diante de Deus e na sua mente muito bem fixado. Senhor, é isso que eu quero e é por isso que eu vou lutar, é assim que eu vou trabalhar. Eu lembro uma vez, essa é quase que uma piada, mas ela não é tão piada assim. Quando eu estava à mesa com a minha família e nós conversávamos sobre os nossos sonhos, lembra, dona Maria? Conversávamos sobre os nossos sonhos. E aí cada um ali contando qual era o seu sonho. E aí, só um pouquinho, perdão. Cada um contando qual era o seu sonho. E aí um falou: eu tenho sonho de ir para tal lugar, eu tenho sonho. E eu disse assim: eu tenho sonho de conquistar as nações. Alguma coisa assim. Aí a dona Maria Helena, minha sogra, diz assim: isso não é sonho. Você não tem sonho. Aí pegou, até hoje, a minha família olha para mim e fala assim: você não tem sonho. Bom, por que eu falo que é quase uma piada? Porque de fato nós precisamos ter esses sonhos espirituais mesmo, sonhos dentro do reino de Deus, nós precisamos querer levar mais pessoas para Cristo, mas é justo também que nós tenhamos sonhos que envolvam o nosso conforto, que envolvam a nossa rotina mais imediata. É justo, como esses discípulos tiveram. Eu quero morar em um lugar melhor. Nós precisamos, e aí envolve a necessidade deles, você precisa entender qual é a sua necessidade, nós precisamos de um lugar melhor. Bom, pense em Ana. Se Ana fosse conformada, se Ana fosse alguém que não entendia, que poderia colocar diante de Deus o seu desejo, talvez ela nunca tivesse tido Samuel. Ela tinha um desejo, e quando eu falo de sonho, pensa em desejo. Ela tinha um desejo de ter um filho. Seria mais uma pessoa no mundo?
Se ela de fato não tivesse um filho, seria mais uma pessoa estéril, alguém normal que não teve, mas ela não se conformava com isso, ela queria algo que as pessoas ao lado entendiam como impossível, e ela ia ao templo, chorava diante do Senhor, porque ela queria um filho, e ela teve um filho. Se aquela mulher, cananeia, se eu não me engano, que entrega que vai atrás de Jesus em busca da cura da sua filha endemoniada, desesperada, eu quero, e Cristo fala para ela então, olhe, tá bom, os cachorrinhos buscam migalhas embaixo da mesa, eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus, mas o fato é que tá bom, tá aqui o que você quer, pelo muito insistir, está aqui o que você quer, é isso que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua vontade, se é a conversão do seu filho, que é um desejo, é um sonho, se é algo material, e não há nada de errado nisso, mas coloque diante do Senhor as suas necessidades. Qual é o seu propósito para esse ano? O que você precisa? O que você precisa? Bom, eles assim o fizeram, buscaram o profeta, e buscando o profeta, eles estão buscando o próprio Deus. O profeta era a voz de Deus, aqueles homens, eles entendiam que o profeta era o representante de Deus, e eles dizem a Deus, ao profeta, nós precisamos de um lugar maior. Bom, depois que eles fazem isso, vem uma segunda mensagem muito importante para nós. Eles resolvem colocar a mão na massa. Eles chegam ao profeta, dizem, nós precisamos de um lugar melhor, e o profeta diz, então vamos embora, se vocês precisam de um lugar melhor, vamos à margem do Jordão, vamos buscar madeira, e vamos colher, e vamos lá, pegaram as suas ferramentas e foram, ao passo que eles falaram para o próprio profeta, mas o senhor não vai conosco? Não, tudo bem, eu vou, e foram. Não sei quantos anos Eliseu tinha aqui, mas já não era tão jovem assim, foram. E eles então entenderam que se eles precisavam de algo, precisavam colocar diante de Deus, precisavam verbalizar isso, precisavam ter como propósito, mas agora era preciso fazer alguma coisa, era preciso colocar a mão na massa. Eles se colocaram como parte da mudança. Eu não sei o que será de nós, queridos, eu não sei, porque nasce uma geração, na verdade, apresenta-se uma geração ao mercado de trabalho muito diferente da que é a minha. Esse final da geração milênio, da geração Z, essas pessoas que nasceram de 1997 e agora têm os seus 20 e poucos anos, eu tenho convivido com alguns deles, em razão de ter que empregá-los, né? Não são todos, se você tem essa idade, me perdoe se não é o seu caso, mas boa parte deles, é muito interessante a forma como eles se comportam. A um deles eu pedi algumas coisas naturais da sua atribuição, e ele disse assim, então não me peça mais nada, porque eu já estou cheio de coisas para fazer. Devia ter umas 2 coisas para fazer. Eu fiquei olhando, achei interessante a fala dele, né, a ousadia. Então não me peça mais nada, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Existe agora um movimento, não sei se você já viu, leu alguma coisa, da demissão por vingança. Já viram isso? O pedido de demissão por vingança. A pessoa está insatisfeita com o chefe, na verdade não, ela está brava com o chefe. Aí por raiva ela pede demissão, mas depois ela se arrepende, porque ela queria se vingar do chefe, mas ela precisava do emprego. O Marcos do RH conhece bem esse perfil aí. Um deles que trabalhava comigo fazia home office, só que ele precisava me avisar quando ele faria home office. Daí ele não aparecia. Daí eu ligava para ele, onde você está? Ele, eu estou de home office. Mas eu falei, home office, ele começa no mesmo horário que você tem que trabalhar aqui. Não dá para você acordar às 10 e aí achar que está de home office. Uma geração muito diferente. Uma geração que, se você aperta demais, eles não respondem. Você não pode dar ordem demais, porque, você não é meu pai. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que deixaram de entender, e talvez esse seja o seu caso, e eu quero lhe exortar nesse momento, que a mudança ou o serviço começam a partir de você.
É preciso trabalhar, não dá para romantizar a vida, não dá para achar que os outros farão por você, não dá para achar que a tua parte é só até aqui. Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisa remar. Os problemas da sua família também são seus, os problemas da igreja também são seus. Não dá para achar que você já está fazendo demais, todo mundo precisa ajudar. Se você precisa de mudança na sua vida, se você precisa que as coisas melhorem, você precisa enxergar que você é parte dessa solução, e que Deus vai ajudá-lo, que Deus vai abençoá-lo, mas começa a partir de você. Não dá para se vitimizar, achar que você tem mais problemas do que os outros, porque tem gente assim também, gosta de dar atenção, de ser a vítima da vida, gosta de contar sempre o problema, porque aí as pessoas convergem para ele, gente, eu convivo com uma pessoa, pelo amor de Deus, não é aqui, tá? Mas ela deve ter 850 irmãos, porque toda semana morre um irmão. É verdade, ela virou motivo de piada, toda vez morre alguém, toda vez, não dá para perguntar para elas, oi, tudo bem? Não dá. Ontem, eu conversando com o Rogério, colega meu, ele falou assim, Ricardo, eu não pergunto mais se está tudo bem, eu só dou oi, porque vai ver. Esses tempos atrás eu falei, vamos tirar uma foto, porque era retomada, vamos tirar uma foto, a pessoa disse assim, eu não estou boa para tirar foto, porque se você soubesse, eu pensei, só quis tirar uma foto, já fui saindo de fininho. Hoje é assim, é gente que entende, a pessoa ela não quer a solução, ela quer o problema, porque a solução, gente, dá trabalho. O Cortella diz uma frase interessante, tem um filósofo chamado Cortella, que ele diz assim, que o preguiçoso é vagabundo. O preguiçoso é vagabundo, o preguiçoso ele entende que, quando ele vê um problema, ele fala assim, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Ele não entende que ele talvez tenha que fazer alguma coisa, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Mas não, meu amado, é você. As pessoas me perguntam muito assim, como é que você aguenta ir trabalhar em São Paulo, ficar tanto tempo longe, não sei o que, família. Gente, eu venho de um contexto da minha família que a gente não romantiza a vida. A vida é trabalhar. A vida é acordar cedo e trabalhar. Deus ajuda, tenho uma esposa maravilhosa que cuida dos filhos. Essa coisa o contexto daquela família, tudo bem, louvado seja Deus, e Deus ajuda também, mas o que eu quero dizer é que a vida é assim, e a gente vai um dia se encontrar no céu, e lá vai dar para descansar, aqui cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua rotina, e Deus ajudando, volto lá, qual é a sua necessidade? Eu fiz a piada do corpo, não é uma piada, né? Parece do corpo melhor, mas é uma verdade, eu preciso de um corpo melhor. Eu estou com hérnia de disco, eu estou com, não sei, vou descobrindo, eu tenho 43 anos com um corpo de 60, eu preciso de um corpo melhor. O problema é se você tiver 60 com um corpo de 120, aí também você precisa de um corpo melhor. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão, uma atitude. Bom, esses discípulos entenderam muito bem isso. Esses discípulos entenderam que se eles precisavam de uma casa maior, eles precisavam pegar o machado e cortar a lenha. Pegou o seu machado, querido. O povo saindo da terra prometida, o povo saindo do Egito, e eles vão em direção à terra prometida. Havia mais de 3 milhões de pessoas. Isso é incrível, né? Porque a gente... Veja, a população de Curitiba, junto com a região metropolitana, não dá os 3 milhões. Imagina um homem chamado Moisés, liderando todo esse povo. Por isso a necessidade das leis, inclusive. Todo esse povo, de 12 tribos diferentes, ele precisava de uma lei para regular isso tudo. E Deus, sabendo disso, não só os 10 mandamentos, mas também as 613 leis, normas que regiam a lei moral, a lei cerimonial, que davam condução ao povo. Eles caminham pelo deserto, eles estavam ao sul da terra prometida, eles param em Cades Barneia. Cades Barneia, tem até uma banda chamada Cades Barneia, né, depois, são mais os velhinhos que eu vou lembrar. E aí, em Cades Barneia, Moisés, então, eles procuram Moisés, e Moisés conversa com eles a respeito de visitar essa terra para ver o que tinha lá, se era boa ou não. E os espias vão até lá, os 12 espias. Meu querido, você conhece bem a história, só 2 deles foram propositivos e disseram, vamos lá que vai dar certo.
Todos viram a mesma coisa. Mas só 2 foram capazes de olhar para aquela circunstância, olhar para os gigantes, olhar para aquele exército e dizer: vamos embora, vai dar. O mundo precisa de pessoas assim. Essa igreja precisa de pessoas assim. Pessoas que dizem: vamos embora, vai dar. Porque de problema a gente sabe muitos deles. Problema a gente tem muito. Marido, se você olhar para as soluções que você precisa, talvez você se prostre, deite na cama e não saia mais. O que Deus espera de você é que você diga: vamos embora. Eu não sei o que será de amanhã, mas o que Deus espera de mim é que eu pegue o machado e vamos lá. E dia a dia as coisas vão sendo construídas. Hoje, essa semana, eu conversava com um rapaz, colega meu, que está muito precisando de emprego há muito tempo. E ele conseguiu uma coisa muito abaixo daquilo que ele esperava. E eu disse assim para ele: vai, pega, uma coisa puxa a outra. É aqui, depois é lá, depois é lá, depois é lá, depois é lá, até que você vai conhecendo as pessoas. Vamos embora. É o que Deus espera de nós. Copa de 94, eu gosto muito de futebol. Todos lembram dos pênaltis, né? Lembra? Copa, final de 94. A gente lembra onde a gente estava, né? A gente lembra onde a gente estava. Não sei se você ouviu uma entrevista do Romário, e quando o técnico da seleção, me ajudem, gente, o Parreira, quando o Parreira chama para fazer a lista, o Romário não estava na lista. E o Romário conta que ele foi, deu uma olhadinha para saber quem que estava, e quando ele olhou que o nome dele não estava ali, ele falou: põe meu nome, eu quero cobrar. Põe meu nome aí. Todos lembram, né? Ganhamos. Eu quero ser essa pessoa. Põe meu nome aí, eu quero estar junto. Põe meu nome aí, eu quero estar lá. Nós precisamos pegar o machado e ir à frente. Vem cá. Quais são os seus propósitos para esse ano? O que é que você vai fazer para que eles se aconteçam? É um curso? Lembra aquele... A gente fala do curso de inglês, eu vou te dar uma dica, queridos. A gente fala muito de inglês, né? Você que está entrando no mercado de trabalho, aí tem que saber inglês, tudo bem. Agora eu vou te dizer uma coisa mais importante ainda. Faça um curso de Excel. Faça um curso de Excel. A tua empregabilidade vai melhorar mais do que se você estivesse em inglês. Mas é assim. O que você precisa? O que você precisa para avançar? Talvez fazer uma terapia? É verdade. Talvez fazer uma terapia, investir um pouquinho mais. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, olha que incrível. Bom, perguntou o homem de Deus, sabe, o machado cai, né, na água. E quando o machado cai na água, aquele discípulo se vê desesperado. O machado cai na água, o discípulo não sabe o que fazer, o discípulo fala: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E o profeta então chega à presença daquele discípulo e diz assim: onde ele caiu? E ele faz uma coisa bacana lá, e a madeira cai na água, e aquele machado começa a flutuar, o ferro flutua e as coisas dão certo. Sabe o que eu aprendo aqui? Sonhe, faça a sua parte, mas lembre-se que Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai fazer a parte dele. E é o que acontece aqui. Deus, por meio do profeta, resolve um problema pequeno, mas para aquele discípulo era grande. E isso é interessante. Aquilo que a gente olha às vezes na vida do outro, você, isso aqui é coisa pequena, é só um machadinho que caiu na água. Cada um sabe o tamanho das suas dores, cada um sabe o tamanho dos seus problemas. Eles sonharam, eles foram planejar, mas Deus conhecia a necessidade de cada um. Na hora em que precisou da intervenção divina, Deus estava lá. E assim o tempo todo com a vida desses homens aqui. Todas as vezes que Deus tinha que agir, Deus agiu. Não ignore as suas necessidades, assuma as suas responsabilidades, mas em tudo descanse no cuidado divino. Em tudo descanse no cuidado divino. Você não vai conseguir sozinho, evidentemente. Tem coisas que você precisa e que portas precisam se abrir, que você não tem a capacidade de abri-las. Tem portas que só Deus abre, e você precisa estar caminhando para enxergar essa porta abrir. Você não vai ver a porta aberta se você estiver deitado na sua cama. Você precisa estar no caminho, andando para ver a porta abrir. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus não é
cego às suas necessidades. Bom, os discípulos estavam com Jesus no barco. Essa passagem vocês lembram bem também. E o barco estava saindo de uma das margens do Mar da Galileia e indo em direção à outra. Marcos capítulo 4. Tempestade, aquela região tem bastante tempestade, e geograficamente isso pode ser explicado por causa da corrente fria de ar que vem dos montes caducos, que ficam ao norte do Mar da Galileia. Por que monte caduco? Porque eles têm a cabeça branquinha da neve. Frios, descem e formam muito vento, muita tempestade. E eles então ficam desesperados, e eles fazem uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta ainda feita nos dias de hoje por muitos de nós. Senhor, foram acordar Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa com o nosso problema? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade que demora muito tempo para assumir, né? Eu já vivi coisas assim, talvez você ela demora para a solução vir. Nós somos tentados a pensar assim: Senhor, eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque, Senhor, o Senhor não se importa que eu passe por isso? Aí Jesus, evidentemente, faz a tempestade acalmar, e é lindo, porque Jesus ainda fala assim: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E aí, quando aquela tempestade se acalma, os discípulos falam: quem é este que até o mar se submete a ele, até o vento e o mar se submetem a ele? Bom, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31, querido. Olha que linda essa mensagem de Deus dada por meio de Moisés, já no final da sua vida. Deuteronômio 31. Verso 1, depois do verso 6 ao verso 8. Passou Moisés, Deuteronômio, né? É a segunda lei. Então vamos pensar assim: o que Deus dá ao povo em Êxodo, há uma repetição aqui em Deuteronômio, e é com acréscimo desse final da vida de Moisés já com 120 anos, e ele dá alguns conselhos. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Aí o verso 6 em diante, ele começa a falar ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não nos deixará, nem nos desamparará. Chamou Moisés a Josué, e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Veja se isso não se encaixa dentro da nossa realidade. Josué tinha um sonho: entrar à terra prometida. Ele não ficou parado, ele caminhou, ele se dispôs. E diante dessa posição dele, dessa volição dele, dessa atitude dele, Deus, por meio de Moisés, diz assim: sê forte e corajoso, não temas, nem te atemorize diante de qualquer situação, né? Porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amados, o nosso cajado cai algumas vezes na água. O meu cajado já caiu algumas vezes na água. Algumas vezes eu já disse: ai meu Deus. Em várias vezes eu já disse: ai meu Deus. Em algumas, ontem falava aqui, eu lembrei aqui, eu falava com a Amanda sobre isso, quando ela me perguntou quais eram os meus propósitos. Alguns deles fogem completamente do meu poder, fogem completamente da minha capacidade de tocá-los, e eu disse assim: para alguns eu consigo me ver atuando, em outros eu simplesmente digo: Senhor, me empurra, Senhor, me coloca. Talvez essa seja a sua realidade também.
algumas situações que você precisa ver melhorar na sua vida, parecem que você não consegue enxergar o primeiro passo. Que a sua oração seja: Senhor, dê o primeiro passo por mim. Pega a minha perna e coloca ela lá. Me faz ver o que eu não vejo, porque eu preciso que o meu machado flutue. Ai, meu Deus, calma. Onde é o seu problema? Porque ali eu vou agir. É o que o profeta faz. Então, queridos, que 2025 seja um ano diferente. Não é diferente porque o de 24 não foi bom, mas que seja melhor. Que a sua casa aumente. Que você amplie as suas fronteiras. Porque você, abençoado, é canal de bênção para abençoar a vida de mais pessoas. Por que a gente precisa ter uma casa maior? Porque dá para a gente colocar mais gente dentro dela. Por que eu, tendo mais dinheiro, isso também é bom, não só para mim, mas para a vida daqueles que estão ao meu redor? Porque eu posso abençoar a vida de mais gente. Isso não é errado. Isso é bom. Isso é de Deus. Eu não sei, eu repito, se as suas necessidades são emocionais, se são dentro do seu casamento. Agora, coloque-as todas diante do Senhor. Dê o seu melhor, dê o seu passo, pegue o machado. E se um dia o machado cair na água e você disser: ai meu Deus, eu não sei o que fazer, tenha certeza plena, absoluta, que é a hora que Deus agirá. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado. Eu não sei quais são os desafios de cada um aqui para 2025. Talvez alguns aqui estejam precisando muito de uma intervenção divina agora, não sabem o que fazer, estão com o coração machucado, coração dolorido. Talvez há aqui entre nós pessoas que há muito tempo pedem por um milagre. Oh, Santo Deus, acalma esse coração. Que a oração que nós fizermos, Pai, se não mudar a realidade, que mude o nosso coração. Que nós nos conformemos ao Senhor. Deus querido, dá-nos força, dá força a cada um aqui para continuar caminhando, continuar pegando o machado e indo, vejam as portas sendo abertas pelo Senhor. Deus querido, que em tudo nós temos a plena confiança, a plena certeza de que assim como o Senhor foi com o profeta, o Senhor é conosco ainda hoje, ajudando-nos a flutuar o machado quando dissermos: ai meu Deus. Em nome de Jesus, amém.